O fedor me atingiu primeiro, um cheiro de morte e amonia que grudava na garganta, antes mesmo de meus olhos enxergarem o horror no centro do curral. Meu nome é Pedro, e o que aconteceu naquela fazenda perto de Ipirá, no interior da Bahia, em 2024, nunca mais me deixou em paz. Era uma noite escura, daquelas que engolem a luz da lua, perfeitas para dar problemas. O bebedouro principal estava com defeito, um gotejamento irritante que eu tinha que resolver antes do sol nascer. Era uma parte remota da propriedade, onde o silêncio era tão denso que parecia esmagar os ouvidos. Eu fui sozinho, como sempre, a passos lentos, a lanterna furando a escuridão úmida, os grilos cantando sem parar, um som monótono que só aumentava a sensação de isolamento. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que colava na pele. Quando me aproximei do bebedouro, algo estava diferente. O gado não estava como de costume, espalhado. Não havia o barulho familiar dos cascos na terra seca, nem o mastigar lento. Eu parei. Escutei. Um silêncio estranho, pesado, pairava sobre o curral. A luz da lanterna dançou sobre os animais, e o que eu vi me gelou a alma. O rebanho inteiro, mais de 20 cabeças, estava paralisado. Estavam dispostos em um círculo perfeito, cada boi, cada vaca, voltado para o centro, os olhos fixos em um ponto invisível, como estátuas de carne e osso. Eles não se moviam, não mugiam, apenas respiravam de forma quase imperceptível, um som abafado, fantasmagórico. No meio daquele círculo macabro havia uma massa escura. Eu me aproximei mais, o coração batendo forte no peito, cada passo um eco na noite silenciosa. Era orgânica, informe, semelhante a uma pedra gigantesca, mas pulsava. Sim, ela respirava, um ritmo lento e pesado, um som gutural que parecia vir de debaixo da terra. O cheiro, meu Deus, o cheiro era insuportável, uma mistura pútrida de carne em decomposição e amonia, um hálito de morte que queimava minhas narinas e grudava no fundo da garganta. A massa exalava um calor estranho, denso, quase sufocante. Era viva. Eu sabia que era viva. Meu corpo inteiro tremia, um medo primordial, visceral. Eu não conseguia desviar o olhar daquela coisa que respirava, daquele monstro silencioso. Os olhos do gado, fixos, refletiam um terror mudo, uma submissão completa. Eu gritei. Não foi um grito de raiva ou dor, mas de puro desespero, uma explosão de ar que rompeu o silêncio e o feitiço. O efeito foi imediato, violento. O transe foi quebrado e um estouro de boiada irrompeu. O gado, antes paralisado, explodiu em pânico cego, os cascos batendo na terra, mugidos de terror enchendo a noite. Eu caí para trás, atordoado pelo som e pela poeira. A criatura, aquela massa escura, permaneceu. Apenas respirou. Eu não esperei para ver mais. Corri, sem olhar para trás, o coração na boca, o cheiro nauseabundo ainda impregnado em minhas roupas. Na manhã seguinte, o sol revelou a devastação. O bebedouro estava consertado, mas o terror da noite anterior deixou suas marcas. No local exato onde aquela coisa tinha repousado, havia uma marca oval no solo. A terra ali estava estranhamente morta, compactada, como se algo tivesse sugado toda a vida dela. E o pior, bem pior, foram as 3 vacas. 3 delas estavam mortas, estiradas no chão, sem sinais externos de ferimentos. Mas quando abrimos os animais, seus órgãos internos estavam todos escurecidos, com uma cor quase preta, como se tivessem sido cozinhados por dentro. Os moradores mais velhos, quando ouviram meu relato, balançaram a cabeça com uma tristeza resignada. Eles a chamam de Mãe do Gado, uma entidade antiga que surge nas noites mais escuras para sugar a energia, o calor vital dos animais. Ela não mata por maldade, dizem, mas por uma fome que não entendemos. Ela estava ali, e eu a vi. Ela estava ali. Ela ainda está. Aquela coisa piscou. Não era um olho, nem um rasgo na carne, mas uma fenda horizontal numa superfície lisa de pele, uma pálpebra inexistente que se abriu e fechou com uma umidade gorda e sutil, e eu soube, naquele instante, que estava diante do impossível,
que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele vislumbre na escuridão. O cheiro era de terra molhada, de mato seco e de um algo metálico que eu não consegui identificar. Meu nome é Pedro, sou técnico de internet e minha rotina envolve estradas de terra em pleno sertão potiguar, atendendo fazendas e sítios nos confins de Caicó, no Rio Grande do Norte. A história que vou contar aconteceu numa noite de lua nova, quando o breu engolia tudo além dos faróis do meu carro, um pequeno palio já bem rodado. Era por volta da meia-noite, voltando de um atendimento demorado lá para os lados do Pasto Velho, uma área isolada, conhecida por ter sido um antigo matadouro, e que hoje é só pasto, poeira e silêncio. Eu seguia pela estrada de barro batido, o som dos grilos era ensurdecedor, as estrelas pareciam querer cair sobre o capô. O cansaço pesava nas pálpebras, mas eu já estava quase chegando na parte asfaltada. De repente, o motor falhou. Uma tosse seca, um engasgo e o silêncio. O carro apagou completamente. Eu tentei ligar de novo, 1, 2, 3 vezes. Nada. O silêncio se tornou ainda mais pesado. Eu virei a chave e o motor nem sequer gemia. A luz interna era fraca, apenas o suficiente para ver o painel morto. Eu desci do carro, sentindo o baque do chão de terra sob meus pés. A escuridão era absoluta, cortada apenas pelo feixe fraco da lanterna do meu celular. O ar estava pesado, frio, diferente do habitual calor da noite sertaneja. Eu comecei a verificar o motor, mas não entendo muito de mecânica, só o básico. Fui tateando os fios, balançando os conectores, sem esperança real. Foi então que eu a vi. A uns 50 metros à frente, na curva da estrada, havia uma silhueta. Um vaqueiro montado em um cavalo. Ambos estavam parados, imóveis, como estátuas de cera em meio à escuridão. Não havia som algum vindo deles, nenhum relincho, nenhum movimento do cavalo, nenhum aceno do homem. Apenas a quietude absoluta. Meu coração deu um pulo. Quem estaria ali àquela hora, sozinho, parado no meio da estrada? Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Ficou presa na garganta. Aquela cena era estranha demais, misteriosa demais. Eu pensei em pegar o celular para filmar, mas minhas mãos tremiam. A adrenalina começou a bombear. Eu decidi me aproximar. Talvez fosse alguém com problemas, talvez pudesse ajudar. Peguei a lanterna mais potente que tinha no carro, uma de LED, e comecei a caminhar, meus passos levantando poeira que a lanterna revelava como pequenos redemoinhos. A cada passo, a figura permanecia estática. O vaqueiro usava um chapéu de couro, uma gibaira e um gibão, tudo escuro, empoeirado, velho. O cavalo era preto, imponente, mas também parecia sem vida, congelado no tempo. Cheguei a uns 15 metros. A luz da lanterna batia direto no rosto do vaqueiro. E foi aí que o horror me atingiu de verdade. Ele não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa de pele. Uma pele pálida, esticada, sem nenhuma ruga ou traço que denunciasse a presença de feições humanas. Era uma tela em branco. Minha respiração travou. O ar sumiu dos meus pulmões. O pavor me paralisou. Eu tentei desviar a luz, pensando que talvez fosse um truque da sombra, da distância, da minha imaginação cansada. Mas não era. A luz revelava cada detalhe daquela ausência. O chapéu encobria a parte de cima, mas o que estava abaixo era uma desoladora e perfeita lisura. Eu dei um passo para trás, esbarrando numa pedra, quase caí. Meus olhos se arregalaram, fixos naquela aberração. Eu senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. Então, aquela fenda. Ela apareceu no meio do rosto liso, horizontal, como um corte perfeito. E piscou. Abriu e fechou. Não havia íris, nem pupila, apenas a escuridão úmida daquela fenda que se abriu por um segundo e depois sumiu, deixando a pele lisa novamente. Minhas pernas perderam a força. Eu soltei um grito mudo. O arrepio foi da espinha até a ponta dos cabelos. Eu não pensei duas vezes. Eu me virei e comecei a correr. Corri como nunca havia corrido na vida. Larguei a lanterna, larguei o celular.
Só queria distância daquele lugar, daquela coisa. Meus pulmões ardiam, o coração martelava no peito. Eu ouvia meus próprios passos na terra seca, o som abafado da minha respiração ofegante. Não ousei olhar para trás. Corri até ver a luz de umas casas na distância, já perto da estrada principal. Cheguei em casa, trêmulo, suado, sujo de terra. Contei a história para minha esposa, que me olhou com incredulidade e preocupação. No dia seguinte, com o sol já alto, liguei para um amigo mecânico e fomos buscar o carro. Ele estava exatamente onde eu o deixei. O capô, que eu havia fechado, estava levemente entreaberto. Quando meu amigo abriu o capô para verificar a bateria, ele apontou para algo estranho. No vidro dianteiro do carro havia marcas de gordura, como se dedos pesados e oleosos tivessem escorregado pela superfície, deixando um rastro translúcido. E a bateria, o cabo negativo, estava desconectado. Não solto, mas cuidadosamente retirado, com a presilha completamente aberta. Meu amigo disse que parecia ter sido feito à mão, com uma força incomum, mas sem ferramentas. Eu me lembrei da fenda que piscou. Lembrei do silêncio absoluto, do cheiro metálico. Dias depois, ainda perturbado, resolvi procurar um dos anciãos da região, um senhor muito respeitado, que conhecia todas as histórias e lendas do sertão. Contei-lhe o que aconteceu, com todos os detalhes. Ele ouviu em silêncio, a testa franzida, os olhos fixos num ponto distante. Quando terminei, ele suspirou pesadamente. Ele me disse que eu tive sorte. Disse que o vaqueiro sem rosto era uma alma penada, um protetor das antigas divisas de terras, um guardião de segredos e de algo proibido. Ele se manifesta em locais isolados, onde a terra guarda lembranças. A lisura do rosto, a ausência de feições, é a manifestação da sua despersonalização, da sua condição de não vivo. E a fenda, ele explicou. O piscar. Aquilo não era um olho. Era um aviso. Um aviso de morte iminente, para mim ou para alguém próximo, ou um aviso de que eu estava invadindo um território, uma fronteira que não deveria ser cruzada. Ele disse que eu tive o aviso, mas que muitos que o viram nunca mais voltaram para contar. A gordura no vidro, o cabo desconectado, tudo fazia parte do aviso, da marca da passagem. Eu voltei para casa, a história do ancião ecoando em meus ouvidos. Agora, cada vez que dirijo por uma estrada de terra à noite, sinto um calafrio na espinha. A mão invisível apertou meu ombro com uma força que desafiava o humano, os dedos longos e gélidos se cravando na minha carne, uma marca que eu levaria para sempre. Eu não estava sonhando. O terror era real, os hematomas, visíveis, a dor, lancinante. Aquela fazenda me cuspia para fora, me expulsava com uma violência que jamais pensei possível. Meu nome é João, sou eletricista e esta história de pavor, de medo profundo e inexplicável, aconteceu há alguns meses, no interior de Alagoas, na pequena e esquecida cidade de Quebrangulo. Fui contratado para um trabalho aparentemente simples, uma reforma completa na instalação elétrica de uma fazenda antiga, abandonada por mais de 30 anos. 3 décadas de poeira, de silêncio, de uma quietude que parecia guardar segredos sombrios. A propriedade era vasta, isolada, cercada por um matagal denso e impenetrável, com uma casa grande, de arquitetura colonial, que prometia dias de trabalho tranquilo, longe do barulho ensurdecedor da cidade grande. Eu mal sabia que o silêncio ali era um monstro, muito mais barulhento e aterrorizante que qualquer metrópole, um silêncio carregado de agonia. As primeiras noites na fazenda foram estranhas, um sono pesado, inquieto, repleto de pesadelos que eu não conseguia recordar ao acordar, mas que deixavam um rastro de ansiedade. Eu acordava exausto, como se tivesse corrido uma maratona inteira durante o sono. Cada músculo do meu corpo parecia gritar por descanso. Eu não estava acostumado com o campo, pensei. Era a mudança radical de rotina, a completa falta de som ambiente, o isolamento. Mas as primeiras noites se transformaram em semanas, e a exaustão se metamorfoseou em um terror puro, gélido, que se infiltrava em cada célula do meu ser. Começou com a paralisia do sono, uma experiência que eu jamais havia tido e que me marcou para sempre.
Uma sensação horrível de estar completamente acordado, mas absolutamente preso no meu próprio corpo. Eu tentava mover um dedo, uma pálpebra, mas era inútil. Meu corpo era uma prisão de carne e desespero. O peito parecia esmagado por um peso invisível, mas terrivelmente real e insuportável. Cada respiração uma luta árdua, desesperada. Eu sentia como se algo enorme, algo pesado e maligno, estivesse sentado sobre mim, me sufocando lentamente. E então vieram os sons, os sussurros. Eram abafados, indecifráveis, mas carregados de uma intenção sombria, maligna, que raspava nos meus ouvidos como lixas. Não eram vozes humanas, eram algo antigo, primordial, algo que parecia se arrastar das profundezas da terra, de um tempo esquecido e doloroso. Eu tentava gritar por socorro, por alívio, mas minha garganta estava fechada, meu corpo me traía, uma prisão de carne e desespero. O pânico era uma onda fria, implacável. Depois dos sussurros, vieram os arranhões. Pequenos, leves no início, como unhas roçando a madeira velha do assoalho, um som quase imperceptível, mas que me despertava para o terror. Depois, mais fortes, mais ritmados, bem ao lado da minha cabeça, na parede de taipa, como se uma criatura com garras afiadas estivesse tentando entrar ou sair. Eu esperava ao amanhecer com um pavor gélido, suando frio, o coração martelando descompassado contra minhas costelas, o corpo em estado de alerta máximo, mas inerte. Durante o dia, a fazenda parecia se transformar. O sol forte de Alagoas banhava tudo em luz, dissipando as sombras opressoras da noite. Eu me convencia de que era o cansaço, a solidão profunda, a minha própria mente brincando comigo, distorcendo a realidade. Eu buscava explicações lógicas para o inexplicável, mas as coisas começaram a sumir. Minhas ferramentas, deixadas sobre a bancada que eu havia montado, desapareciam misteriosamente para reaparecer em lugares completamente estranhos, dentro de armários trancados à chave, debaixo de pilhas de entulho que não haviam sido tocadas por dias. Um martelo que eu havia usado minutos antes estava subitamente no telhado, uma chave de fenda pendurada no galho mais alto de uma árvore seca e retorcida. Eu checava, rechecava, culpava o caseiro, um homem calado que aparecia só de vez em quando para verificar a propriedade, mas ele jurava, com os olhos arregalados, não ter tocado em nada. Era impossível, eu estava sozinho ali, quase sempre. A cada ocorrência, uma nova fissura se abria na minha sanidade. Um dia, enquanto eu almoçava na varanda, sob o sol escaldante, a rede de balanço que pendia entre duas colunas e que balançava suavemente a brisa da manhã, começou a se mover de forma violenta, brusca, como se alguém estivesse pulando nela com toda a força, com um peso considerável. Mas não havia ninguém ali, absolutamente ninguém, e não havia vento forte, apenas uma brisa leve e constante. As cordas velhas da rede esticavam e rangiam com um som agorento. A rede subia e descia com uma fúria invisível. Uma presença zombeteira, debochada, me provocando. Eu larguei o prato, a comida entucada, o estômago completamente revirado, o suor escorrendo frio pelas minhas têmporas, as mãos tremendo incontrolavelmente. Aquele lugar estava vivo de uma forma grotesca, uma inteligência maligna, antiga, me observando, me torturando, se divertindo com o meu pavor. Eu tentava trabalhar, ignorar os sinais, mas o medo era um peso constante na minha garganta, uma corda apertando, me sufocando lentamente. A última noite na fazenda foi o inferno na terra, uma descida ao abismo do pânico. Eu tinha terminado todo o trabalho. As luzes da fazenda estavam todas funcionando perfeitamente. Os refletores externos que eu havia instalado iluminavam o pátio como um estádio em plena noite. Estava aliviado, pronto para ir embora na manhã seguinte, para nunca mais olhar para trás. Fui para a cama cedo, exausto, mas a sensação de vigilância era palpável, como olhos invisíveis me queimando através da escuridão, me avaliando, esperando. De repente, sem aviso, os refletores se apagaram, todos, ao mesmo tempo, em um apagão completo, absoluto. A fazenda inteira mergulhou em uma escuridão total, densa, sufocante, que parecia engolir qualquer luz, qualquer esperança. Eu me levantei da cama, tropeçando no escuro, o coração disparado, tentando entender o que havia acontecido.
As instalações estavam perfeitas. Eu mesmo as havia checado e rechecado. Não era um problema elétrico, era algo mais, algo sinistro. Olhei para as janelas embaçadas pelo tempo. Eram sombras, vultos distorcidos, deformados, figuras que se moviam lentamente do lado de fora, na escuridão impenetrável, parecendo me observar com uma curiosidade cruel. Não eram formas humanas. Eram contornos alongados, curvados de maneiras impossíveis, com membros que se retorciam, se esticavam, se encolhiam de forma aberrante. O ar ficou subitamente pesado, frio, um frio que não vinha do tempo, mas de uma presença, e o cheiro de terra molhada e algo putrefato, algo podre e doce, encheu meus pulmões, me dando náuseas. Meu coração batia como um tambor descompassado, uma batida de terror incontrolável, selvagem. Eu recuei, procurando algo, qualquer coisa para me proteger, para me defender daquele horror invisível e visível. Foi então que senti uma pressão glacial no meu ombro direito, uma mão invisível apertando com uma força descomunal, os dedos longos e finos se cravando na minha carne, me prendendo, me imobilizando. O toque era frio como o gelo, seco como o osso. Eu gritei, um som abafado, rouco, de puro pânico, de desespero animal, e me debati com todas as minhas forças, conseguindo me soltar por um triz, a pele queimando onde os dedos haviam apertado. Corri para fora da casa, para o meu carro, sem nem pensar em pegar minhas coisas, sem olhar para trás, a adrenalina me impulsionando, acelerando pela estrada de terra empoeirada, deixando aquele lugar amaldiçoado para trás, para sempre. Na manhã seguinte, no vilarejo mais próximo, ainda tremendo incontrolavelmente, mostrei os hematomas em meu ombro ao caseiro, um senhor de idade com o rosto marcado pelo tempo, pelo sol e pelos segredos daquelas terras. Ele olhou para as marcas roxas e alongadas, para o meu rosto pálido e suado, para meus olhos arregalados de terror e suspirou, balançando a cabeça lentamente. A casa, ele disse, é amaldiçoada. Ninguém consegue morar lá por muito tempo. Muitos já tentaram, pessoas boas e ruins, mas ela sempre gospe quem tenta habitá-la, ela sempre expulsa. Ele me contou que o lugar era um antigo cemitério indígena, terra sagrada profanada pelos brancos, ou talvez um local de muito sofrimento na época da escravidão, onde a dor e a agonia se impregnaram nas paredes, na própria terra, no ar. As almas, presas ali, inquietas e raivosas, não queriam companhia, não queriam vida nova, queriam apenas seu tormento eterno e sua solidão amarga. Ele me disse para nunca mais voltar, para esquecer o que eu vi, o que eu senti, o que eu vivi. Mas como esquecer? Como esquecer a sensação daquela mão espectral, o cheiro de morte e podridão, os sussurros indecifráveis, os vultos disformes dançando na escuridão densa? O medo, aterrorizante e real, ainda me acompanha, uma sombra fria na beira da minha visão, um peso constante e invisível no meu ombro, lembrando-me todos os dias que eu não estava sozinho naquela casa. Nunca estive. Ainda hoje, o som pesado e arrastado ecoa em minha mente, uma melodia macabra que me persegue, não importa o quão longe eu fuja. A cadência lúgubre, um tump grave, seguido de um arrastar viscoso, um rast, essa canção da perdição, ela é o meu eterno fardo, uma sombra sonora que se alonga e se contorce em cada canto escuro de minha existência. Meu nome é Gilvan. Minha história começa há pouco mais de 5 anos, em um sítio afastado na zona rural de Custódia, Pernambuco, um lugar que antes eu chamava de lar, mas que hoje evito até em meus pesadelos mais vívidos. Era um tempo de seca prolongada, com o sol causticante castigando a terra rachada em um mosaico de dor e desespero, e as noites, antes repletas de grilos e corujas, tornaram-se um manto pesado de silêncio opressor, um vácuo que parecia sugar qualquer indício de vida ou esperança. Eu estava ali ajudando meu tio, um homem velho e calejado pelo sol inclemente do sertão, de pele curtida como couro e olhos que já tinham visto demais, a cuidar do pouco gado que nos restava, as vacas magras e os bezerros inquietos, cujos mugidos tristes pareciam prever a tragédia iminente. O sítio era vasto, um pedaço de terra esquecido por Deus e pelos homens, cercado por uma caatinga espinhosa e intransponível, onde as árvores retorcidas pareciam garras secas arranhando o céu de um azul tão profundo que parecia engolir a própria luz.
deixando apenas as estrelas para testemunhar o abandono. A casa principal, uma estrutura humilde de taipa e reboco, com suas paredes brancas agora desbotadas e rachadas, tinha um telhado de telhas coloniais, aquecidas pelo sol durante o dia e que guardavam esse calor, liberando lentamente durante a noite. Um calor residual que não trazia conforto, mas uma sensação de febre constante. E era ali, na beira do curral de madeira velha, onde o cheiro forte de esterco e suor dos animais se misturava ao perfume seco do mato, que as coisas começaram a mudar, sutilmente no início, depois de forma avassaladora. Nas últimas semanas, um medo sutil, quase imperceptível a princípio, havia se instalado entre os animais. Eles estavam agitados, mugindo sem motivo aparente, seus olhos arregalados, fixos em pontos vazios na escuridão da noite, como se vissem algo que nós, humanos cegos, não éramos capazes de enxergar. Meu tio, um homem de poucas palavras, mas de sabedoria antiga, um repositório vivo das lendas e crendices do sertão, resmungava sobre coisas que se arrastam na escuridão, sobre o bicho fardo ou o arrastapé, lendas do sertão que eu, um jovem de 20 e poucos anos, cheio de ceticismo e arrogância, sempre desdenhei como meras histórias para amedrontar crianças. Eu não desdenharia mais. Minha arrogância seria lavada em um rio de terror puro. Naquela noite fatídica, uma terça-feira de lua quase cheia, mas com nuvens esparsas que dançavam um tango lento com a luz prateada, o gado estava em polvorosa. Seus berros eram um coro dissonante de pavor. Seus cascos batiam contra o chão batido do curral, levantando poeira e agonia. O cheiro forte de urina e suor animal, misturado ao adocicado fétido do sangue de algum animal que devia ter sido ferido por um espinho, impregnava o ar, denso e sufocante. Decidi subir no telhado do curral, um ponto de observação privilegiado que me oferecia uma vista ampla do pasto e da caatinga além, armado apenas com uma lanterna velha de pilhas gastas, cuja luz amarelada mal arranhava a escuridão, e a esperança ingênua de afugentar algum cachorro do mato atrevido ou um lobo-guará faminto. Eu estava lá, espremido entre as telhas quentes que guardavam o calor do dia, o vento seco e frio da noite afagando meu rosto como uma mão invisível e gélida, o coração pulsando em um ritmo lento, mas já carregado de uma estranha e terrível expectativa. As horas se arrastaram, lentas e pesadas como chumbo derretido, cada segundo uma eternidade de tensão. O silêncio da noite sertaneja não é um silêncio total, é um silêncio com vida própria, cheio de pequenos ruídos da natureza que, naquele momento, pareciam amplificados, distorcidos, assumindo formas ameaçadoras na tela escura de minha mente. Eu ouvia o farfalhar das folhas secas carregadas pelo vento, o coaxar distante e melancólico de um sapo solitário, o estalar da madeira velha do curral se ajustando à temperatura, os ruídos incessantes de insetos que rastejavam invisíveis na escuridão. Meus olhos varriam a escuridão impenetrável, procurando qualquer movimento, qualquer sombra fora do lugar, qualquer anomalia que pudesse justificar o pavor dos animais. Foi então que começou. Um som, distante no início, quase inaudível, um sussurro macabro carregado pelo vento, mas inconfundível. Um tump, pausado, um rast. Depois, outro tump e outro rast. O som se aproximava, cadenciado, pesado, rítmico, como algo enorme e disforme se arrastando pela terra árida, quebrando galhos secos e esmagando pedras sob seu peso monumental. Meu corpo enrijeceu, cada músculo se contraindo em uma tensão dolorosa. O sangue gelou em minhas veias, transformando-se em mercúrio líquido, pesado e frio. Não era som de animal nenhum que eu conhecesse, nem de máquina alguma que eu já tivesse ouvido. Era algo primordial, algo que evocava um medo que eu jamais havia sentido, um medo que vinha de um lugar muito mais antigo e sombrio. Era o som do arrasto. Eu parei. Escutei. Nada. O tump e o rasta haviam cessado abruptamente, ou talvez eu estivesse tão tenso, tão imerso no pavor que não conseguia mais discernir os sons. Meus olhos se esforçavam, tentando penetrar a cortina de escuridão que envolvia a cerca do pasto, onde as sombras das árvores retorcidas pareciam dançar em um balé macabro, cada galho um braço esquelético se estendendo para me agarrar. Então, na linha do horizonte, onde a escuridão era mais densa e compacta, eu vi uma forma escura, gigantesca, amorfa, movendo-se lentamente,
vindo em direção ao curral com uma inevitabilidade aterrorizante. Não era um animal, não era um humano, não era uma ilusão de minha mente cansada. Era uma massa. Uma massa de carne disforme, escura como a própria noite, que parecia absorver a pouca luz da lua, distorcendo-a, engolindo-a. Ela não tinha patas traseiras, apenas uma parte inferior que se arrastava pesadamente no chão, deixando um rastro úmido e brilhante, como um caracol gigante, mas feito de pesadelo e matéria pútrida. Seus braços, ou o que pareciam ser braços, eram troncudos, fortes, grossos como troncos de árvores centenárias, e impulsionavam o corpo para frente em um movimento grotesco e antinatural, o mesmo movimento lento e pesado que produzia o som de Tumpi Rast, agora mais claro, mais alto, mais real. Eu vi a terra se mexer, a poeira levantar sob seu peso imenso, uma nuvem fantasma que acompanhava seu rastro de destruição. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético em meu peito, um ritmo descompassado de pavor puro. Eu mal conseguia respirar, o ar parecia ter se solidificado em minha garganta, mas meus olhos estavam fixos naquela abominação, incapazes de desviar o olhar, como se hipnotizados pelo horror. Quando a criatura se aproximou mais, a uns 20 metros do curral, a luz da lua, fraca e distorcida pelas nuvens, revelou detalhes que me fariam desejar nunca ter nascido, detalhes que tatuaram-se em minha alma para sempre. Havia um único olho, grande, redondo e amarelado, um amarelo leitoso e doentio, como gema estragada, que parecia brilhar com uma luz interna maligna, um farol de ódio e intenção. Ele me encarava diretamente, sem desviar, um olho sem pálpebras, sem alma, apenas um poço de maldade e fome insaciável que parecia perfurar minha própria essência. E a boca? Ah, a boca. Ela não estava na cabeça, nem no rosto, pois a criatura não parecia ter uma cabeça definida. Estava no peito da criatura, uma fenda vertical grotesca que se abria e fechava em espasmos lentos e repugnantes, revelando uma fileira irregular de dentes pontudos e afiados, como cacos de porcelana quebrada, sujos com um líquido escuro e viscoso, cujo cheiro se intensificava a cada abertura. O cheiro era insuportável, um fedor de carne em decomposição avançada, de terra úmida e fermentada, e de algo metálico, como sangue velho e rançoso, que queimava minhas narinas e me dava ânsia de vômito. Era o bicho fardo, o arrastapé, a lenda mais sombria do sertão. Era real. Estava bem ali, diante de mim, sob a luz da lua que mal conseguia iluminar seu horror. O pavor me paralisou completamente, congelando cada fibra de meu ser, mas um instinto primitivo, uma fagulha de desespero que ainda resistia à onda de terror, me fez levantar a lanterna, quase sem força em meus braços. As pilhas gastas emitiram um feixe fraco, tremeluzente, uma luz moribunda, mas foi o suficiente para atingir o olho amarelado da criatura em cheio. Foi um instante de choque, um momento suspenso no tempo onde o mundo inteiro pareceu prender a respiração. O Tumphast parou. O corpo imenso enrijeceu, contraindo-se como um verme gigante sob a luz. O olho amarelado, antes fixo em mim com uma calma sinistra, agora pulsava com uma fúria indescritível, a pupila dilatando e contraindo em uma velocidade assustadora, refletindo a pequena luz como um espelho de abismo. Então, de sua boca no peito, irrompeu um grito. Um som que não era animal, não era humano, era a própria distorção do silêncio, um ruído ensurdecedor que vibrou em meus ossos, ressoando em meu crânio, paralisando-me, roubando o ar de meus pulmões e o sentido de minha audição. O som rachou a noite, um estrondo gutural que parecia rasgar o próprio tecido do tempo e do espaço, julgando-me em um abismo de terror soníco. Minha cabeça doeu com uma intensidade lancinante, como se fosse explodir. E ele veio. Em uma investida brutal, rápida e sem aviso, uma explosão de massa e fúria, a criatura informe arremessou-se contra a casa, movida por uma raiva primária e inexplicável. Eu ouvi o impacto. Um som seco, massivo, como um coice de cavalo, mas muito pior, infinitamente mais poderoso, um golpe que parecia abalar os fundamentos da própria terra. O muro de tijolos maciços, um muro que meu tio dizia ser inabalável, construído para resistir ao tempo e às intempéries, estremeceu sob a força descomunal da criatura. Uma rachadura longa e serpenteante surgiu na parede da sala,
Bem ao lado da minha janela, uma ferida aberta e um rosto antes liso e seguro, uma cicatriz de horror. A poeira subiu em uma nuvem espessa, o cheiro de argamassa quebrada e terra molhada invadiu meu nariz e minha garganta, sufocando-me. Eu sabia que não teríamos mais casa, que nada seria seguro se ele continuasse seu ataque. Era real, era indescritível. Era o fim de tudo o que eu conhecia. O pânico tomou conta de cada célula de meu corpo. Eu não pensei, eu apenas agi, movido por um terror primal que aniquilou qualquer vestígio de razão. Desci do telhado tropeçando nas telhas soltas, escorregando e caindo na terra batida, sentindo o impacto forte em meus joelhos e cotovelos, mas a dor física era ínfima comparada ao terror que me consumia. Corri. Corri sem direção, sem olhar para trás, a visão daquele olho amarelado, daquela boca vertical cheia de dentes e o som ensurdecedor daquele grito me impulsionavam, me davam uma força desesperada. Eu fugi. Eu peguei o primeiro ônibus que passou na estrada de chão de manhã cedo, o segundo, o terceiro, sem rumo certo, para qualquer lugar que pudesse me levar longe de Custódia. Longe daquele sítio amaldiçoado. Longe do fardo. Mudei de cidade. Tentei recomeçar, construir uma vida normal, longe das sombras do sertão. Consegui um emprego simples em uma pequena oficina mecânica. Aluguei um quarto pequeno e modesto, distante de qualquer barulho de campo, em meio ao burburinho de uma cidade maior, buscando o anonimato e a segurança da multidão. Mas o som, ele me acompanha. É a trilha sonora macabra de minha nova existência. Nos dias de chuva, quando o vento uiva em minhas janelas como um lamento fantasmagórico, nos silêncios mais profundos da noite, quando o mundo parece adormecer em um descanso que eu não posso mais ter, eu o ouço. O tump, o rast. É fraco, quase imperceptível às vezes, um sussurro do inferno, mas está lá, sempre lá, ressoando nos recessos mais escuros de minha mente. Como se ele soubesse onde estou. Como se ele estivesse me procurando, incansável e implacável. Ou talvez, e essa é a parte mais terrível, como se ele já tivesse me encontrado. O arrasto. Ele está cada vez mais perto. E eu não tenho para onde ir. O sussurro frio ainda ecoa. Meu nome, uma melodia macabra que se entranhou profundamente na minha alma, gravando-se a ferro e fogo na minha memória, enquanto eu me debato, ainda hoje, contra a imagem nítida e horripilante do que vi, a criatura que quebrou, de forma irremediável, minha percepção da realidade, minha sanidade. Meu nome é Jardel e o inferno particular, silencioso, porém devastador, começou de forma sorrateira e quase imperceptível quando decidi, de bom grado, visitar minha tia, uma parente distante por parte de mãe que residia numa localidade remota e isolada na vasta Baixada Maranhense, um lugar que, à primeira vista desatenta e desavisada, parecia um refúgio de paz bucólica e simplicidade rural, um oásis de tranquilidade, mas que, sob a égide opressora e pesada da noite, guardava segredos terríveis, ancestrais e malignos, uma face obscura e grotesca que se revelou com uma crueldade inesquecível, arrancando de mim qualquer vestígio de paz. A viagem até lá foi longa e extenuante, percorrendo estradas de terra batida e esburacadas, a paisagem mudando gradualmente de um cenário urbano cinzento de concreto para uma vastidão verdejante, densa e úmida, preenchida pelos sons incessantes e por vezes opressores da mata virgem, um prelúdio sinistro e inquietante para o que viria a seguir. A noite caiu pesada e implacável sobre a pequena casa de taipa da minha tia, uma morada humilde e acanhada que parecia se aninhar entre a vegetação, com um ar úmido e quente característico da região, um calor pegajoso que parecia grudar na pele, carregado de cheiros intensos de terra molhada pela chuva recém-caída, de folhas em decomposição exalando um odor acre, e de uma flora exuberante que parecia respirar em sintonia com a escuridão crescente, pulsando com vida própria e misteriosa. Eu estava na rede, devidamente armada no alpendre da casa, um espaço aberto e arejado que deveria oferecer descanso e o alívio das brisas noturnas amenas, um refúgio contra o calor diurno que teimava em não ir embora, mas que, ironicamente e com uma perversidade implacável, se tornou o palco principal para o pavor mais absoluto e indescritível que já experimentei. A escuridão era quase total, um manto denso e pesado que engolia qualquer resquício de luz residual.
quebrada apenas pela presença fugaz e fraca da lua que mal conseguia penetrar a folhagem densa e emaranhada das árvores que cercavam a propriedade, criando sombras dançantes e ilusórias, figuras fantasmagóricas que pareciam espreitar. Eu tentava, sem sucesso, me ajustar na rede, buscando desesperadamente uma posição confortável que me permitisse, talvez, encontrar o sono, quando, de repente, senti um puxão na rede, sutil a princípio, quase imperceptível, como se um roçar acidental ou um simples movimento do vento. Contudo, rapidamente se intensificou, depois mais forte, um puxão decidido e rítmico, como se alguém estivesse me sacudindo com uma força dissimulada, com uma intenção perversa e calculada, um propósito maligno que se tornava cada vez mais evidente. Meu coração, que antes batia num ritmo tranquilo e constante, como um tambor distante e compassado, acelerou de forma abrupta e violenta, galopando em meu peito com uma intensidade que me assustou profundamente, um alerta inconfundível do perigo iminente. Eu parei todo e qualquer movimento, contendo a respiração. Escutei com atenção redobrada, com os sentidos aguçados pela atenção, tentando captar qualquer ruído que pudesse explicar o fenômeno. Nada, absolutamente nada, apenas o coro noturno e monótono dos insetos e o coaxar distante dos sapos que pontuavam a quietude da noite. A rede, no entanto, continuava a balançar sozinha, a cada puxão mais intenso, com uma cadência que não era natural, um ritmo que me parecia antinatural, sobrenatural e sinistro, cada balanço um prenúncio. Um arrepio gelado e profundo subiu pela minha espinha, uma sensação fria e viscosa que me paralisou por um instante, roubando-me a capacidade de reagir, e eu soube, com uma certeza aterrorizante, que não era o vento brincando com o tecido da rede, era algo mais, algo com uma presença real e aterradora. Então eu ouvi distintamente, com uma clareza que perfurou o silêncio em minha alma, um som arranhando. Não um arranhão leve, casual, como o de um galho roçando, mas um som insistente, agudo, metálico e visceral, que parecia reverberar diretamente dentro da minha cabeça, ecoando em meus ossos. Atrás da minha cabeça, na parede de reboco da casa, unhas, longas, pontudas e afiadas como navalhas, riscavam a superfície com uma persistência macabra, um rangido estridente que parecia rasgar não só a parede, mas a própria tessitura do silêncio da noite, uma profanação. O som era agudo, constante, quase rítmico, uma melodia doentia e ininterrupta, preenchendo o silêncio da noite com uma cacofonia doentia, um som que perfurava meus ouvidos e parecia rasgar minha alma em pequenos, dolorosos pedaços. Cada arranhão era uma facada, uma pontada de terror que se aprofundava inexoravelmente em meu ser, minando minha resistência, minha razão. Eu abri os olhos com dificuldade quase insuperável, as pálpebras pesadas de pavor, mas o medo me paralisou por completo, me impedindo de reagir, de me mover, de gritar por ajuda que eu sabia que não viria, não naquele ermo, naquele momento. Tentei me virar, mover um músculo sequer, mas meu corpo não respondia aos meus comandos mais básicos, parecia petrificado, transformado em pedra, preso numa armadilha de terror invisível, uma gaiola de pânico que me mantinha refém. O arranhar continuou, agora mais próximo, mais vívido, parecia vir de dentro da parede, como se a própria estrutura da casa estivesse viva, respirando um hálito fétido e tentasse me alcançar, me puxar para dentro de suas entranhas frias e escuras. O cheiro de terra molhada e mofo se misturava a um odor estranho e nauseabundo, algo adocicado e pútrido ao mesmo tempo, que parecia exalar daquele canto escuro e inexplorado do alpendre um cheiro de decadência e morte. Reuni toda a minha coragem, uma coragem que eu não sabia que possuía, que emergiu de algum lugar profundo e inexplorado dentro de mim, uma reserva de desespero e, num movimento brusco, um sobressalto desesperado e impensado, um espasmo de pura adrenalina. Girei na rede, meu corpo respondendo com o espasmo final. O que vi me fez congelar o sangue nas vaias, solidificando cada gota, cada pulsar de meu coração que parecia querer sair pela boca. Agachada, num canto escuro do alpendre, quase fundida com a sombra densa e impenetrável das plantas trepadeiras que cobriam a parede, estava uma mulher. Não uma mulher comum, com feições humanas, mas uma visão que desafiava qualquer lógica, qualquer sanidade, uma aberração da natureza. Seus cabelos eram longos e pretos, um véu de escuridão escorrendo como tinta líquida recém-derramada, cobrindo parte de seu rosto, ocultando suas feições em mistério e terror indizível. O vestido, que um dia deveria ter sido branco,
talvez um vestido de noiva ou de batizado, agora era apenas um farrapo encardido, sujo de terra e de algo que parecia lodo e sangue seco, desgastado não apenas pelo tempo inclemente, mas por uma existência de sofrimento inimaginável e por algo mais sinistro, mais antigo. Sua pele, pálida, quase cinzenta, com uma tonalidade que remetia diretamente à morte e à decomposição, contrastava de forma grotesca com o negrume profundo de seus cabelos e de seus olhos vazios, profundos, poços de escuridão que me fitavam sem vida, sem alma, sem humanidade, apenas com um ódio ancestral. Ela se levantou, lentamente, com uma graciosidade espectral que não condizia com sua figura. Cada movimento era uma afronta à natureza, uma blasfêmia contra a anatomia humana, um desafio à física. Seus membros se estendiam com uma rigidez fantasmagórica, como se cada articulação lutasse contra a vontade de se mover, rangendo e estalando em um silêncio horripilante. Seus movimentos eram antinaturais, suas juntas pareciam invertidas, torcidas de uma forma que me causava náuseas indescritíveis, uma visão que desafiava a gravidade e a lógica do corpo humano. Seus pés e corpo estavam visivelmente voltados para a frente, mas, num espetáculo de contorção e perversão inimaginável, ela começou a se afastar, andando para trás, passos lentos e decididos, um espetáculo grotesco de desespero silencioso, uma dança macabra que se gravou a fogo em minha retina, em cada fibra do meu ser. Eu não conseguia respirar, meu ar estava preso na garganta, sufocado pelo medo, cada inspiração uma luta desesperada, um tormento. Meus olhos fixaram-se nela, hipnotizados pelo terror puro e absoluto, incapazes de desviar o olhar, como se uma força invisível e malevolente me prendesse àquela cena hedionda e repulsiva. O barulho de seus pés arrastando no chão de terra batida, um sussurro seco de terra e folhas mortas, era quase inaudível, mas preenchia o ar como um grito silencioso, um lamento ancestral que vinha de um lugar muito além da compreensão humana, um eco do passado. A cada passo para trás, a cada movimento antinatural, um calafrio percorria meu corpo, uma certeza inabalável de que o que eu via não pertencia a este mundo, não seguia suas regras, suas leis, mas vinha de um abismo de desespero. Então, antes de sumir completamente na escuridão impenetrável do mato fechado que cercava a casa, engolida pelas sombras e pela noite que acolhia, ela virou a cabeça de uma forma que desafiava a anatomia, que quebrava todas as regras da existência, um estalo seco e assustador. Foi um movimento seco, rápido, como o estalo de um osso que se parte. Seus lábios finos e pálidos se abriram lentamente, revelando dentes que pareciam pontiagudos, e um sussurro, gelado e seco como a terra árida do sertão castigado pelo sol, chegou aos meus ouvidos, perfurando a barreira do pavor que me envolvia, um som que parecia vir de 1000 bocas ao mesmo tempo, um coro de agonia e ódio. Meu nome, Jardel. Eu caí da rede, o corpo tremendo incontrolavelmente, um tremor que vinha de dentro, incontrolável, o suor frio escorrendo pela minha testa, pingando no chão de terra batida, misturando-se à umidade gélida da noite. Fiquei ali, imóvel, catatônico, paralisado pelo terror, as imagens se repetindo em um loop infinito e infernal em minha mente, uma tortura sem fim, até o sol nascer, pintando o céu com tons de esperança e de um novo dia que eu não sentia, que parecia irreal e distante. Na manhã seguinte, a realidade se impôs com uma crueldade palpável, uma prova irrefutável do horror que eu havia testemunhado na calada da noite. 3 rasgos profundos e precisos cortavam a rede, marcas claras e nítidas, exatamente onde minhas costas estavam repousando, como se garras afiadas e letais tivessem perfurado o tecido com uma intenção deliberada e assassina. Na parede, onde antes havia apenas reboco liso e sem mácula, sem qualquer imperfeição, marcas de garras rasgavam a superfície, sulcos profundos e assustadores que atestavam a veracidade incontestável do meu pesadelo noturno. Minha tia, ao ver o estrago na rede e em meu rosto pálido e marcado pelo terror, minha palidez mortal, apenas balançou a cabeça lentamente, seus olhos marejados expressando uma tristeza resignada, um conhecimento tácito de algo antigo e maligno que assombrava aquelas terras há séculos. Ela disse que era a comadre da Baixada, o espírito atormentado de uma mulher morta cruelmente pelo marido, vítima de uma violência brutal, que vaga sem descanso em busca de vingança, uma alma penada que não encontra a paz, condenada a vagar eternamente. Eu ainda ouço o sussurro em meus pesadelos mais profundos, em cada sombra que se alonga, em cada brisa que roça minha pele.
Sinto-o arranhar em minha mente, uma sensação fantasma que nunca me abandona, que me persegue. E o medo visceral, paralisante, nunca mais me abandonou. Ela sabe meu nome, ela sabe onde eu estou, e eu nunca mais dormi em paz. A escuridão é agora minha inimiga.